Olá, repensador, olá, repensadora, saudações cristãs, tudo bem com você? Professor Rony Coser. Nosso vídeo é sobre sadismo religioso. Sadismo indica satisfação com o sofrimento, ter prazer no sofrimento. E eu me lembro, aqui pensando e me preparando para este vídeo, eu me recordava de uma aula muito interessante que eu tive durante o meu doutoramento em teologia pela PUC-Paraná, que não continuou, na verdade, e eu não pude prosseguir porque a bolsa acabou não saindo e eu fiquei ali um semestre na PUC-Paraná, no programa de doutorado em teologia, com uma aula especial. Mas foi um período muito, muito rico, muito importante, valeu muito a pena, né? Mesmo não tendo continuado. E ouvindo um dos professores, ele trouxe uma definição muito interessante do que é religião e que tem muito a ver com este vídeo. Eu já vou explicar para você. O professor, então, ele definiu a religião como sendo uma ambiguidade. E aí ele vai, e ele também, como membro de uma igreja protestante histórica, ele era alguém que estava falando de dentro também, alguém que conhece a religião por dentro, não é apenas alguém que analisa de fora. E quando ele falou, eu me identifiquei logo, porque na minha trajetória, quando ele ofereceu essa definição, eu também logo me identifiquei, porque na minha trajetória como pentecostal eu percebi isso muitas e muitas e muitas vezes, né? Então a religião é uma ambiguidade. Você tem coisas muito boas acontecendo na religião, valores preciosos, crenças importantes que te aproximam de Deus, do próximo, de si mesmo, que dignificam o ser humano, mas você tem também um outro conjunto de ideias, de concepções que são alienadoras, que são emborrecedoras das pessoas, que idiotizam, né? Estou falando aqui de maneira bem rasgada, bem direto, né? Para ser bem franco. Então a religião, ela congrega essas duas realidades. E coisa que você vai ouvir muito em igreja evangélica: falar de vida abundante, falar de felicidade. Quem aí é pentecostal como eu há mais tempo não se lembra do hino do Marcos Nascimento que viralizou numa época em que nem se falava, em que nem se usava essa palavra viralizar, né? Foi um hit evangélico, vamos dizer assim, né? Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. E então veja que felicidade atrelada à vida cristã. Então você ouve falar sobre isso, né? Você ouve falar sobre melhoramento da vida a partir do momento em que você aceita e pratica a fé cristã, e isso, claro, é legítimo, mas olha que interessante, olha que curioso. Na mesma medida, você também convive em igrejas evangélicas com uma cultura de sadismo religioso. Você já ouviu um evangélico falando sobre o inferno, por exemplo? É uma coisa horrorosa, é uma cultura religiosa horrorosa. O evangélico, ele tem uma dificuldade enorme, por exemplo, de acreditar que uma pessoa, porque não é evangélica, ela vai para o céu. E essa pessoa estará fadada a queimar eternamente num lago de fogo e enxofre. Perceba que nessa ideia, inclusive, subjaz a imagem de um Deus que não é o Deus de Jesus Cristo, que não é o Deus daquele Jesus que, dependurado numa cruz, ora ao seu Pai e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é aquele Jesus lá do Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, que ensina a retribuir o mal com o bem. Então, esse sadismo religioso presente no imaginário do evangélico, a minha tese é que ele é estruturalmente antagônico ao Evangelho de Cristo e ao ensino do Novo Testamento. Esse sadismo, ele se manifesta de diversas formas, né? Por exemplo, você, quando vai conversar com um evangélico, aí você está conversando ali com ele olha para aquela irmã do círculo de oração, que está sempre cabisbaixa, sabe, aquela imagem daquela irmã triste, que apanha do marido, né, que vive um casamento infeliz, mas está ali há 20, 30, 40 anos suportando o insuportável, né? Para o evangélico médio brasileiro, que é esse evangélico que não pensa, que se alimenta só do que recebe na sua comunidade de fé, que não lê bons livros, que não dialoga com outras pessoas de outras tradições protestantes e tradições religiosas, se fecha apenas naquela realidade, naquele mundo, naquele contexto.
E aí ele olha para essa pessoa e ele tem ela como arquetípica de uma cristã ideal, né? Perceba que falar de emancipação humana na religião evangélica gera desconforto, né? Você pensar, por exemplo, uma pessoa que passou por um processo de divórcio, não estou dando um exemplo possível, tá, gente? Há vários outros exemplos que eu poderia dar aqui. Há uma pessoa que passou por um divórcio, e não estou aqui romantizando o divórcio ele é traumático, ele é doloroso, mas é um fato da vida posto, e muitas pessoas passam por ele. Mas imagine a cena, né? E aí você vai conversar com essa pessoa, e essa pessoa diz, não, eu estou bem, né? O meu divórcio foi dialogal, eu me resolvi com a minha ex-companheira, ou com o meu ex-companheiro, estou vivendo a minha vida, estou recomeçando, estou bancando a minha escolha. O evangélico, ele vai bugar a cabeça, ele não consegue processar isso, porque na cabeça dele, o ideal é que você anule a si mesmo, é que você seja infeliz, é que você passe uma vida de sofrimento em nome de sustentar uma instituição, nesse caso, o casamento. Eu poderia dar um outro exemplo aqui, que é muito recorrente em igrejas evangélicas, que é a ideia de que você tem de permanecer vinculado a uma associação religiosa, a despeito do que você está vivendo, a despeito do que fizeram contra você, a despeito das calúnias, das pedradas, do boicote ministerial, a despeito do desrespeito ao seu trabalho. Não, mas você tem que ter uma congregação, você tem que ficar. Não, olha, grandes homens de Deus do passado sofreram também, eram homens sofredores. Então perceba que existe um esforço para legitimar o sofrimento, e nessa legitimação subjaz uma satisfação com o sofrimento, com a angústia humana, no sentido de que não há espaço para que você considere fazer novos caminhos, né? Buscar novas formas de expressar e viver a fé cristã, sem necessariamente estar num lugar onde aquele lugar se torna para você um lugar de sofrimento, de angústia, onde você é massacrado, onde você tem que ouvir coisas horrorosas o tempo todo, né? Então perceba que, na mesma medida em que se fala de felicidade, em que se fala de paz, em que se fala de alegria, você tem também essa realidade posta, né? Às vezes, eu até inclusive já conversei isso com amigos, é interessante você ouvir aqueles testemunhos que na verdade não são testemunhos, são testemunhos, né? A mulher ficou ali 20, 30, 40 anos num casamento, sofrendo, não se divorciou por uma concepção religiosa, que nem bíblica e ficou ali presa a um relacionamento doentio, adoecedor, que a fez adoecer, que a impediu de desfrutar a vida de uma maneira melhor possível, mas ela preferiu ficar ali. Não, estou orando pela conversão do meu marido, eu estou orando pela conversão do meu marido que bate na minha cara, que me estupra dentro de casa, eu estou orando pela conversão do meu marido porque a despeito disso tudo ele é obreiro, mas eu estou orando, é o meu papel de mulher de Deus ficar aqui e suportar isso, né? Aí depois de 20, 30, 40 anos, esse marido finalmente muda o comportamento, esse marido finalmente se converte, aí ela vai para uma tribuna de uma igreja evangélica dizer que Deus fez um milagre na vida dela, né? É surreal. Ou seja, 20, 30, 40 anos anulando a si mesma, sofrendo, sendo humilhada, e depois a pessoa tem prazer em dizer que essa foi a vontade de Deus para ela. Então perceba que a religião evangélica, o imaginário religioso do evangélico, ele pinta um Deus que é um Deus horroroso, que não é o Deus de Jesus Cristo, que não é o Deus do Evangelho, que dignifica o ser humano, que reprova a violência, seja ela simbólica ou física. É um Deus que, o Deus revelado em Jesus Cristo, é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus que contribui, inclusive, para a emancipação humana, para a libertação do próprio eu. E a religião, por vezes, ela faz o caminho contrário, porque ela quer colocar as pessoas em condicionamentos, gente que fica legislando sobre a vida do outro a partir de púlpitos de igreja, sem ter vivido o que o outro passou, sem ter enfrentado as crises que o outro enfrentou, e ficam estabelecendo juízos de valores através de discursos moralistas, transformando assim o discurso religioso numa verdadeira sessão de horrores em plenos cultos evangélicos. Olha, é um quadro realmente muito preocupante. Então você percebe que é parte da religiosidade do evangélico esse sadismo, esse prazer no sofrimento, quando na verdade nós deveríamos combater ou buscar minorar o sofrimento humano, buscando elevar
tornar mais feliz a nossa condição. Veja, não estou aqui romantizando a vida. A vida é difícil para mim, para outras pessoas muito mais. Nem todos têm as mesmas possibilidades, nós sabemos disso, mas a religião ela contribui para tornar a vida mais difícil do que de fato ela precisa ser, ou ela tem de ser inevitavelmente. A religião contribui por vezes para potencializar o sofrimento humano. E isso me choca, é uma coisa que sempre me incomodou muito na religiosidade do evangélico brasileiro. Esse foi um dos múltiplos fatores que me levou também à minha ruptura institucional, não com a fé cristã, não com o ensino de Jesus, não com o amor à Bíblia, com o amor à fé, com a devoção, não, mas com a ruptura com essa cultura do que é ser evangélico, né? Essa cultura religiosa do evangélico, de modo que cristão sim, evangélico não. Evangélico não. Eu não quero ser evangélico, eu não quero ser identificado com essa cultura religiosa do evangélico. Veja, esse sadismo ele se manifesta também, vou dar um outro exemplo aqui interessante, quando se fala de missões nas igrejas evangélicas. O bom missionário para o evangélico médio brasileiro, lembra? Aquele evangélico alienado, que não lê, que só recebe o que o seu pastor fala na igreja. O bom missionário para esse evangélico é o missionário que passa fome, é o missionário que foi esquecido no campo, é o missionário que está lá perecendo com esposa e filhos, né? Rapaz, olha que homem de Deus, que mulher de Deus, como sofreu. Perceba que a gente atrela uma coisa à outra como se tivesse de ser assim, né? Às vezes, pessoas que estão sofrendo perseguição ministerial na igreja, o crente vai tentar ajudar, vai tentar consolar, chega para ele e diz assim: olha, mas o profeta não tem honra na sua pátria. Perceba, é um discurso de legitimação da violência, do boicote ministerial, da incapacidade de dialogar. É uma legitimação muito comum, de uma violência muito comum em igrejas evangélicas, que convivem com pastores autoritários e ditadores que não aceitam divergência em qualquer nível, mesmo que essa divergência seja colocada de modo respeitoso e em particular. Pastores intolerantes, pastores que não aceitam o contraditório, que se sentem donos da verdade, são arrogantes, né? Então perceba que a igreja evangélica está cheia de líderes assim, né? Então aí você começa a sofrer aquele boicote ministerial. E aí você tem o evangélico chega para você e diz: não, o profeta não tem honra na sua pátria, meu irmão, você tem que suportar isso, você tem que passar por isso. Como se Jesus tivesse citado essa frase apoiando esse comportamento. Não, Jesus ele estava constatando um fato. Ele não está em momento algum, não há no texto indicativo de que Jesus estivesse legitimando esse tipo de violência contra o profeta. Pelo contrário, ele estava constatando um fato que eu e você hoje como cristãos devemos, inclusive, superar, né? Então é muito comum no imaginário, na religiosidade do evangélico, essa acomodação a situações de sofrimento, de angústia, a situações que fazem as pessoas adoecerem, né? E é paradoxal, nesse contexto, nessa conjuntura, a gente ouvir coisas do tipo como o povo evangélico ou o povo de Deus, aí referindo-se povo de Deus ao povo evangélico, como sendo o povo mais feliz da terra. É claro que isso é uma idiotice, né? Em que pese o fato de que igrejas evangélicas tornaram-se centros de adoecer as pessoas, centros adoecedores das pessoas, com raras exceções, em que você tem de fato ali comunidades de fé que são saudáveis e que são lideradas por líderes que são saudáveis, que são equilibrados, que são tolerantes, que estão realmente interessados em pastorear, que estão realmente interessados em pessoas. E é claro que há pastores assim, é claro que há comunidades assim. Eu conheço pastores assim, eu conheço gente que realmente é vocacionada por Deus e é pastora de fato, né? Mas infelizmente a tendência geral não é essa, e as igrejas evangélicas estão aí como centros que adoecem as pessoas, que entristecem as pessoas, são centros que reproduzem exigências morais que não tem nada a ver com a ética bíblica, com a ética do evangelho, exigências que querem levar as pessoas a anularem a si mesmas, a anularem as suas preferências, que querem levar as pessoas a anular até mesmo a sua convivência social. Olha quanta gente que você conheceu, que se tornou evangélica e parou de falar com pessoas até da própria família, em nome de que agora é uma pessoa santa, que se converteu, que não pode sentar na mesa dos escarnecedores. Aliás, esse texto ele é largamente mal interpretado pelos evangélicos, né? Ele não precisa ser levado para esse extremismo religioso
de serem capazes de se sentar com pessoas que não são evangélicas, de conviver, de conversar, de tratar bem, de brincar, de sorrir, né? Então a religião ela tem um poder de subtrair a felicidade das pessoas, e não por acaso religiosos muitas vezes são pessoas insuportáveis, desagradáveis, invasivas, que não respeitam as escolhas dos outros, que não têm educação, que oferecem respostas para a gente que não perguntou nada a elas, que abordam você de maneira invasiva. E eu pude ver muito isso na minha trajetória, e lamento realmente pelas pessoas que por vezes nem se dão conta de que essa cultura religiosa vai transformando elas em pessoas desagradáveis, invasivas, que não respeitam as escolhas dos outros, e de fato é um comportamento adoecedor e é um comportamento a ser superado. Eu penso que o Evangelho, melhor entendido, melhor compreendido, ele é boa nova, ele é uma mensagem de esperança e de felicidade, e não de sadismo religioso. Se o inferno for uma realidade, como cristão, esse assunto deveria provocar em mim sempre tristeza em saber que pessoas irão para lá. E não como a gente vê em igrejas evangélicas, as pessoas falando de inferno, salivando, né, e falando isso com... Eu me lembro de ter conversado com um pastor, amigo, há muitos anos atrás, eu até espero que ele tenha mudado a concepção dele, uma boa pessoa, um bom crente, mas infelizmente portador dessa cultura religiosa horrorosa, né? Isso foi há muitos anos. E aí, conversando com ele, ele falou assim, olha, eu tenho um tio que, rapaz, o cara é gente boa, mas se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Olha que ideia horrorosa. Você acreditar que uma pessoa amada, que uma pessoa querida, olha que coisa extremamente desconfortável para você trazer como concepção de vida, como um valor que você carrega para você. Né? Acreditar que uma pessoa, porque não é evangélica, Deus vai lançá-la para queimar eternamente num lago de fogo e enxofre. Esse Deus não é o Deus de Jesus Cristo. Esse Deus é um Deus horroroso, criado pela religião, que incute medo nas pessoas, que produz uma religiosidade, que contribui para produzir uma religiosidade doentia, e que não fomenta a solidariedade, que não fomenta o amor ao próximo, que não fomenta a santidade, porque a santidade que é produzida em decorrência do medo não é santidade de verdade. Santidade ela tem que ver com liberdade, com livre escolha, em que você decide, por uma livre escolha ética, não fazer, e sobretudo uma livre escolha que se pauta pelo amor. Então eu não faço determinadas coisas por amor a mim, por amor ao meu próximo, por amor ao outro, em sabendo que ao fazer isso estarei prejudicando essa ou aquela pessoa, talvez até alguém que eu não conheça. Então essa é realmente uma questão para nós pensarmos e assim produzirmos uma religiosidade que seja essencialmente cristã, não evangélica, mas uma religiosidade essencialmente cristã, alicerçada no Deus que se revela, que se manifesta em Jesus Cristo. Aquele a partir de quem o apóstolo João escreve, inspirado nele, o apóstolo João escreve e diz: amai-vos uns aos outros. Amai-vos